Como The Walking Dead, uma série que acabou já faz algum tempo, até hoje ainda consegue render comentários negativos e simplesmente não agradou ninguém que assistiu a série. E hoje eu vou estar falando sobre por que isso aconteceu, quais foram os pontos que levaram The Walking Dead a finalizar de forma tão ruim. Na primeira temporada a gente vê o grupo do Rick ali perdido, tentando encontrar sua família e consegue entrar exatamente no terror que é The Walking Dead. A gente consegue entender que aquele mundo ali não tem sobrevivência, por mais que eles tentem ir atrás do CDC e cheguem lá, ainda tenham um pouco de paz e água quente, comida e tudo mais, a gente vê que eles não vão conseguir encontrar uma saída. E é exatamente isso que The Walking Dead tem como propósito, colocar um mundo onde as pessoas elas só têm como essência a sobrevivência. Não existe salvação pra ninguém, vão passar por muito tempo, não importa o que eles façam, vão passar por muito tempo sofrendo. E quando a gente consegue ter esse entendimento, é porque realmente a primeira temporada ela conseguiu cumprir o seu propósito. E ela consegue cumprir o propósito dela porque em poucos episódios ela consegue passar exatamente essa sensação. Quando a gente chega lá no primeiro episódio, a gente já vê o Rick naquela horda de zumbis e tudo mais, a gente vê ali exatamente o que acontece. E tem alguns episódios sim que não existem, personagens que não existem nas HQs, mas que nesse ponto é irrelevante, porque a série tá conseguindo contar bem essa história. Poderia ter tido mais episódios? Poderia, mas eu acho que ele cumpre muito bem o papel dela. E aí, onde é que a gente entra no problema inicial de The Walking Dead? Quando a gente chega na segunda temporada, a gente tem ali aquele arco da fazenda do Hershel. E ali naquela parte, a gente tem a Sofia como motor inicial da série. Ela vira o ponto central de tudo. A busca pela Sofia vai acontecer o tempo inteiro, só que isso não é como uma coisa, parece que central da segunda temporada. Vira uma coisa secundária, porque a série passa o tempo inteiro tentando melhorar personagens, passa o tempo inteiro colocando aquela profundidade ali que nunca existe de fato pra ninguém, porque é um grupo grande, mas eles tentam sempre abordar as relações individuais entre cada um. Tem o Hershel ali, que é um cara que ainda vê o mundo como era antigamente, porque ele não sabe o que aconteceu nos grandes centros, então pra ele ainda nada mudou, e ele tem aquele conflito ali com o Rick, que tá tentando manter a segurança do grupo dele, mas ao mesmo tempo tentando respeitar a vontade do Hershel, que não são duas coisas possíveis, porque uma hora que ele celeiro ia explodir, independente se eles tivessem uma ou dois ou três zumbis a mais ali, com certeza uma hora ia acabar dando ruim. E também quando a gente tem aquela parte ali do Shane que já tá meio sendo exilado pelo grupo dele, a gente consegue entender como é que funciona a relação do Shane com o grupo e por que ele morreu no final. E o Shane também morre nas HQs, eu acho que muita gente deve saber disso, mas a série ela passou 12 episódios pra contar uma coisa que poderia ter sido contada em 4 episódios, porque eles perderem a Sofia só ajudou a criar essa gordura de 12 episódios. Porque, sinceramente, se a Sofia não tivesse sumido, o que sobraria pra segunda temporada? Não teria sobrado praticamente nada. E aí eles só ficaram fazendo aquilo ali pra vender e ganhar dinheiro em cima. Mas que no final das contas, acabou tendo aquela morte da Sofia ali que foi chocante e acabou contribuindo um pouco pra evolução da Carol no futuro, que era uma personagem que vinha lá de trás, sofrendo com o marido e tudo mais, e indefesa, mas que a Carol demorou muito tempo pra amadurecer e ela nunca foi o preço que a série pagou de fato, porque eles evoluíram a personagem tanto que ela acabou sendo deixada de lado, tanto é que ela acabou sendo, vamos dizer, personagem secundário na série de Daryl e ficou viva até o final e até hoje, na verdade. O grande problema da segunda temporada é ser muito alongada, como eu falei, e tinha muitos arcos pra ser tratados que eles não trataram. Eles optaram 12 episódios falando do que entrar em outras coisas ali que poderiam retratar muito melhor o que era sobrevivência, também trazendo alguns pontos principais, que é o Rick ensinando o Carl a sobreviver naquele mundo ali, a relação do Glenn com a Maggie, o Hershel e tudo mais. Então ele podia ter sido resolvido em pouquíssimos episódios. Então a gente entra na terceira temporada e pra mim acontece o maior problema grave do que a história resolveu cometer. Eles matam a Andrea, não tem nada que eles consigam substituir com aquilo ali. A Andrea, ela tem boa participação em tudo. Então assim, a série tomar a decisão de matar a Andrea, pra mim foi uma das coisas mais, assim, ridículas que a série poderia ter feito. Porque eles estão abrindo mão de uma personagem com um grande potencial de evolução. E ali a Carol ainda nem era a Carol que a Carol se transformou. Então eu acho que eles tentaram, assim, adaptar muito material. E eu acho que eles tinham um plano sim pra Carol. Só que eu acho que eles pensaram assim, em relação a Andrea, Carol, vão matar
a Andrea e vamos substituir com a Carol, que não tinha necessidade nenhuma. E voltando um pouquinho lá na segunda temporada, a Sofia, ela segue viva até o final. Eles mataram a Sofia por livre e espontânea vontade. A Sofia ali não influencia em nada, mas lá na frente ela influencia em bastante coisa na saga aqui. Tem um bom desenvolvimento emocional, vamos dizer assim. E na terceira temporada, quando a Andrea morre, acaba criando uma lacuna muito grande. E assim, isso não é um problema gigantesco, mas só demonstra que foi pensado a curto prazo. Então, ainda a gente tem a morte ali da Lori, a Judith acaba sobrevivendo, né? Que nas HQs ela morre também. E pra mim isso também é uma outra falha grave. A terceira temporada foi uma das melhores temporadas em quesitos de ação, mas foi uma temporada que eles abriram mão de muita coisa que eles poderiam ter feito na série, que acabaram não fazendo, porque eles tomaram essas decisões com alguns personagens ali. Quando a Judith sobrevive, eu acho que ela funcionaria muito mais como aquela coisa assim de o bebê que vai causar problemas pro grupo, chorando e tudo mais. E como é que eles vão lidar com um bebê no apocalipse? Eles nunca tratam aquilo ali como um problema gigantesco. A Judith, tipo assim, ela passa totalmente batida, ela é só um acessório do roteiro. Tipo, é como se ela conseguisse sobreviver igual um adulto ali. No apocalipse ela não sofre com doença nenhuma, ela nunca passa fome, ela não sofre nada. Tipo assim, a série toma uma decisão de deixar uma personagem viva e ao mesmo tempo esquece da personagem. Quando chega na quarta temporada, o grupo do Rick tá se reestruturando, eles passam por diversas adversidades ali depois do ataque do governador. E aí, na quarta temporada, assim, é compreensível aquela primeira parte ali, porque precisa ser mostrado aquilo ali, já que, tipo assim, ele precisa, né, se restabelecer. Mas outra vez, eles levam 8 episódios pra falar daquilo ali, sendo que podia ter sido tratado em 4, porque eles tomam também algumas decisões de mostrar a história do governador, eles mostram outros personagens, passam 4 episódios falando sobre aquela doença ali que podia ter sido muito bem resolvido. A The Walking Dead ele toma as decisões de esticar demais assuntos pra ficar usando cliffhangers. A The Walking Dead usa o tempo inteiro, porque na época tinha aquela coisa de ser lançado de 8 em 8 episódios, né, com hiato, e era um episódio por semana, então tipo assim, eles criavam cliffhangers e muita expectativa pra várias e várias coisas e no final entregavam uma recompensa. Isso aí até funciona, mas estica muito a história e aí faz perder muita audiência. A pessoa que já gosta de assistir uma coisa mais trabalhada por menos tempo já não vai curtir, porque tu passa 4 episódios ali falando sobre uma coisa e aí quando se resolve isso ainda não é bem resolvido. Quando acaba aquela primeira parte ali com o ataque do governador e a queda total, eles se separam, o grupo do Rick fica completamente fragmentado e aí a série se separa em pequenos núcleos ali com Glenn, Maggie e o Abraham, Eugene e Rosita, que eles vão se encontrar bem lá depois, né? Michonne, Rick e o Carl e o Daryl lá sozinho como sempre, a Carol e o Tyrese e o bebê. Agora eu lembrei que o Daryl ele fica com a Beth, né? Lá por um bom tempo até a Beth ser sequestrada e aí só depois a gente vai saber o que aconteceu com a Beth. Aí eu já vou falar depois disso, mas também foi uma outra decisão terrível essa da Beth. Mas que assim, ali naquela parte onde eles estão separados, a série perde muito tempo também naquilo ali. Nessa parte da separação do grupo, assim, não que seja um erro, mas passa muito tempo aquilo ali sendo enrolado. Eles passam muito tempo tratando problemas de relações e construindo relações individuais, também não servem de nada. The Walking Dead cria na série aquelas relações ali que não influenciam em nada. A gente não vê no futuro aquilo ali, tirando Daryl e Rick, uma relação tão importante como aquela que, por exemplo, eles tentaram construir da Carol com o Tyrese. Tudo bem, o Tyrese ele morre um pouco depois, sim, não é algo como se tivesse um grande impacto, não precisa um episódio pra tratar aquilo ali. E, porque não era sobre o Tyrese, era sobre a Carol. Tudo bem, mas tipo assim, precisa realmente de um episódio inteiro pra abordar aquilo ali. E aí a série vai perdendo a proposta do que é. Eu acho que ali The Walking Dead já não tinha tanto aquela questão mais da sobrevivência, do terror, porque, de novo, quando se trata do Rick, o Rick passa por muito aperto. Quando se trata do resto, parece que tipo, eles esquecem de algumas coisas, assim, não é como se todo mundo estivesse vivendo no mesmo mundo. Parece que para uns a coisa funciona de uma forma extremamente fácil, para outros é o tempo inteiro um problema, um absurdo. E para mim The Walking Dead começou a desperdiçar também muita coisa aqui nessa parte, porque assim, The Walking Dead, o que mais a série faz é desperdiçar material das HQs para adaptar para as escolhas dos produtores ali, que, cara, não tem justificativa nenhuma. Algumas coisas que eles fazem, eu concordo que tem muita coisa que eles não vão colocar por ser uma adaptação, para ter aquela liberdade criativa, mas que tudo que o Kirkman faz é bem escrito, é muito bem feito, e que tem ali a cara dele é bem feito. O que a série e a AMC tentaram resolver ali, nada ficou bom. Tudo foi decisão só
comercial. Aquela parte que o Abraham aparece, ali pra mim é uma das coisas que acabaram ficando de lado, porque eles deixaram o Tyrese e o Abraham vivo por algum tempo. Nas HQs, o Tyrese e o Abraham, eles são o braço direito do Rick, em períodos diferentes. O Rick, sempre que alguém morre, alguém substitui aquele outro braço direito. É sempre assim. Se tu ler a HQ, tu vai ver que sempre que uma pessoa morre, por exemplo, Tyrese morre, aparece o Abraham, se eu não me engano. Se o Abraham morre, aparece um outro personagem. E assim vai indo. Eles mantêm os dois vivos e eles não cumprem com nem metade do que eles têm. É só tipo assim, eles precisam aparecer pelo fanservice. Porque se tirasse eles da história não ia mudar nada. É tipo assim, eles tornam os personagens extremamente descartáveis. E aí, como eu falei lá atrás na Andrea, esses personagens, eles tomam decisões junto com o Rick. Eles fazem parte das estratégias. E eles têm impacto para as atitudes que acabam culminando em muitas das tragédias que acontecem para esse grupo. Quando eles chegam no Terminus, a gente vê o Rick encurralado ali. A primeira vez que a gente vê ele totalmente ameaçado e indefeso, com exceção lá da parte do governador. Mas, assim, eles poderiam ter abordado um pouco mais de tempo aquilo ali, aquele mistério, aquela coisa. Só que a série toma o tempo inteiro essas decisões, como eu falei. O que tem que ser feito, eles não fazem. Eles mudam as coisas, eles invertem, parece que, tipo assim, totalmente proposital. A gente tá só usando o produto The Walking Dead, mas é azar, a história é totalmente nossa. Eles deixam de lado de trabalhar Terminus, que tinha uma importância muito grande pra história, pra tratar, tipo assim, 2, 3 episódios, se eu não me engano. Por que, sabe? Por que não estender isso e tratar um problema tão grande só em 2 episódios, e aí tratar problemas tão pequenos em uma temporada inteira? Não tem explicação nenhuma. Eles saem do Terminus e vão em busca da Beth e tudo mais, finalmente estão juntos de novo. A Beth, tipo assim, ela tá lá naquele hospital que depois eles vão descobrir aquela coisa ali. Ali eles tomam uma outra decisão também de personagem vive ou morre, que é uma coisa que também não tem lógica nenhuma. A Beth ficar viva era pra trabalhar como que uma pessoa lida com luto e perdas e tudo mais, porque ela achou que ela tinha perdido a Meg, que ela tinha perdido a Judith, que ela tinha perdido todo mundo, o pai dela, e ela tá lidando com aquilo ali. Aí tudo bem, ela passa uma boa parte ali tentando lidar com aquilo, entra no hospital e aí ela precisa lidar com tudo aquilo que aconteceu. Só que naquele ponto não tinha necessidade de fazer aquilo ali, porque chegar lá depois e matar a Beth, tipo assim, do jeito que ela tomou aquela atitude de não, porque eu vou lá fazer aquilo de me vingar da mulher, era só, tá, não tem mais futuro pra Beth, vamos descartar esse personagem. Não tinha justificativa nenhuma, porque se eles tomaram a decisão de manter ela viva, pelo menos que eles deixassem ela viva por mais tempo, e não precisava encerrar num arco glorioso, mas podia ter tido justificativa pelo menos. Passaram 8 episódios contando uma história, e no final das contas eles mataram da forma mais ridícula possível. Pra mim, isso na 4ª temporada é o maior erro que The Walking Dead cometeu. Depois também é só mais aquela encheção de linguiça, porque assim, a 4ª e a 5ª temporada funciona só, parece como preenchimento por boa parte. Poucas das coisas ali que acontecem são justificáveis. E a maior parte dos personagens que aparece parece que é só fanservice. Ponto. Nada mais que isso. Quando entra na 6ª temporada, eles entram lá em Alexandria. Ali, pra mim, é uma das melhores temporadas que existem, porque a gente consegue ver, finalmente, tipo, o grupo encontrando um lugar perfeito, uma cidade que funciona ainda como antigamente. Tudo é bom, tudo é bonito. Eles ainda vivem como antigamente. Eles conseguiram levantar muros no começo de tudo. Então, eles nunca precisaram passar o trabalho que o grupo do Rick passou. E a gente tem, de novo, 2 choques muito fortes, só que dessa vez é mais impactante ainda, porque em vez lá da fazenda que tava tudo no começo e o Herschel ele tava em negação, ali a gente já tem um grupo que passou por muitas coisas, já fez muitas coisas. O Rick já matou o cara na mordida, já muito louco, já fez horrores, lidando de novo com uma civilização que vive ainda como as coisas funcionavam. Todo aquele desenvolvimento de muita coisa é muito bom ali que tenha sido trabalhado. A série trabalha aquela 6ª temporada ali, toma boa parte das ações que toma, só que aí quando a gente chega na 7ª temporada, a gente tem aquele famoso e fatídico encerramento ali do arco do Glenn e do Abraham. E pra mim, o problema não é os dois terem morrido ali. O problema é como a série fez isso. Por exemplo, o Abraham, como eu falei, ele é braço direito do Rick nas HQs. Na série, ele vira um personagem coadjuvante completamente. É um personagem esquecido que aparece de vez em quando. A morte dele só tem impacto pra Sasha, realmente. Tipo assim, não tem importância pra mais ninguém do grupo ali, porque eles quebram aquela relação com a Rosita. Nas HQs agora eu não lembro muito bem, mas assim, a Rosita amava muito o Abraham, e se eu não me engano, ali ela demora muito tempo pra desenvolver uma relação
relação com o Eugene depois, mas isso é depois. E aí, eles não sentem aquela perda do Abraham ali, por exemplo, assim, de nossa, que droga, sabe? A série mata o Abraham e depois mata o Glenn. E aí, uma coisa muito importante, a decisão que o Daryl toma, por exemplo, ou eu não lembro se foi o Daryl ou se foi a Maggie. É porque eu assisti The Walking Dead tipo umas 3 vezes, mas eu sou meio ruim de memória quando é muito material assim. Mas quando o Daryl, se não me engano, toma a decisão de dar um soco ali no Negan ou dar um soco em alguém, não lembro o que ele faz, e o Negan decide matar o Glenn depois, como se eles tivessem pego o Daryl e colocado a Beth no lugar do Daryl, porque a decisão que a Beth toma e a decisão que o Daryl toma são exatamente a mesma. É uma decisão impulsiva, só que aquilo ali não é uma decisão que o Daryl toma, assim, habitualmente. Eu não lembro de nenhum momento que o Daryl tenha sido impulsivo, justamente pelo contrário, ele é sempre o cara que coloca uma coisa na cabeça ali do Rick, assim, ó, vamos com calma. E aí ele toma aquela decisão ali pelo Abraham, que o Abraham, de novo, ninguém ligava pra ele. E o Daryl tomar aquela decisão ali de, não, porque agora o outro me paga, é como se, tipo assim, nossa, o Abraham fosse um irmão dele, mas nunca foi, nunca, se tivesse sido bem tratado isso, até era compreensível, mas nunca foi, nunca realmente, assim, ó, não tem nenhum momento que isso fique claro. Aí o Glenn morre por causa disso. E o que acontece é que, tipo assim, a série jogou e descartou 2 personagens ao mesmo tempo. Aí a série coloca a morte do Glenn como um marco. Tipo assim, acho que é o episódio mais assistido da história de The Walking Dead. Mas como sendo, assim, um marco gigantesco e nossa, super impactante. Mas a série o tempo inteiro tenta chocar de forma artificial. O tempo inteiro. E isso tira o peso de tudo. E a série não ficou ruim porque o Glenn morreu e porque o Abraham morreu. Porque o Abraham menos ainda. Se a Beth não tinha impacto, ele tinha menos que a Beth ainda. Tipo assim, o Abraham era um dos caras mais esquecidos ali. Ele só tava ali pra preencher o roteiro, de novo, fanservice puro. Quando a série vai avançando depois da 7ª temporada e da morte desses personagens, tipo assim, cara, tem coisas ali que não precisavam levarem tanto tempo trabalhando aquilo. Tem coisas ali na 7ª temporada que não precisam ser tratadas. Tipo assim, a gente já entendeu como o grupo do Negan funciona. Ele é um grupo violento, é uma milícia que segue suas próprias regras e pune as pessoas de forma brutal. Então a série passa 2 temporadas tratando de novo uma coisa que poderia ter sido resolvido em 1 ou meia temporada. É muita decisão sem cabimento, assim, é muita coisa sendo trabalhada sem precisar. A série cria momentos de tensão o tempo inteiro e aí depois entrega as coisas, mas eles levam muito tempo construindo essa tensão. Assim, não precisa, porque eu acho que o ritmo que eles dão pra série não que assim, as coisas vão se resolver em 2, 3 episódios, mas que as coisas se resolvam no tempo que elas precisam. E não preencher roteiro de forma artificial só porque precisa manter mais tempo no ar. Da 9ª temporada em diante, aí ali acho que a série já jogou fora tudo, já esqueceu o que era The Walking Dead, já não tava nem mais aí pra nada, porque eles dão um salto temporal. Nesse meio tempo, o Carl morre. Carl era o futuro do Rick, ele era o herdeiro, vamos dizer, de toda aquela coisa ali, a criança que sobreviveu aos horrores e virou uma adulta. Tinha muita coisa pra ter sido trabalhada no Carl. Ele morre antes disso acontecer, porque, tipo assim, na série ele poderia ter tido, sei lá, 20 anos, por exemplo. Só que eles cortam, e eu acho que esse salto temporal talvez fosse planejado, porque, assim, eles, se eu não me engano, foi um problema de bastidor, por isso que o Carl teve que morrer ali da forma que morreu, porque, tipo, ele se vira com situações muito piores durante a série, e ele morre por uma mordida de zumbi ali, tipo, totalmente quebra de expectativa. E ali eu acho que quem acompanhava largou de vez. Eu naquela época já tinha parado de assistir antes já, porque pra mim já não tinha muito sentido aquela 7ª temporada, tipo, ser tão desgastante como foi, e a 8ª já não vi. Aí depois eu vi, muito tempo depois eu fui ver todo de novo, eu vi da 1ª temporada até a 11ª de novo. O Carl morrer é uma das piores decisões que tem na série também, junto com Andrea, junto com vários outros personagens ali que foram totalmente mal interpretados e maltratados pela AMC. E quando o Rick tem aquele salto temporal ali do grupo inteiro, na verdade, né, ele some depois e cria uma lacuna tão absurda, porque não tem ninguém. E aí o problema de não ter ninguém pra substituir ele, não ter criado o personagem tão bem, é que ele some e vira um mini conselho que toma as decisões, e são decisões que não tem sentido nenhum. Se o cara, ele era o líder e o grupo agora não tem um líder, quem é, sabe, o líder? Não tem sentido nenhum. Não é o DNA da série, já que tava construindo, por mais que tivesse as decisões mais difíceis que tivesse. Perdeu totalmente o DNA. E aí quem poderia assumir aquele lugar? O Daryl.
Só que o Daryl foi construído por uma forma que ele trabalha sozinho, ele não trabalha como líder, ele nunca foi o líder. Ele sempre é tratado como aquele cachorro louco que fica o tempo inteiro sozinho ali e contesta tudo o tempo inteiro e ninguém manda nele. A série abriu mão de colocar o Daryl como um líder. Isso já foi um grande problema, assim, porque eles construíram tão de forma comercial aquele Daryl ali, que ele virou um cara que não poderia morrer. Faz só coisa foda, mas ele não pode morrer no final, porque ele morrer e a série perde um grande trunfo. Tanto é que ele tem uma série exclusiva pra ele, porque, de novo, é uma coisa completamente comercial. É só pra encher roteiro e faturar. Porque não passa mais nada do que isso, assim. O Daryl nunca cumpriu uma função de fato na série. E eu gosto muito do personagem, eu sou fã do Daryl, mas ele nunca cumpriu realmente o que ele deveria ter cumprido. Ele perdeu totalmente o potencial que ele tinha. Quando a gente chega lá na 10ª temporada em diante, ali é só encheção de saco já. O Sadiq, ele morre, e aí eu não sei, eu não cheguei a ler essa parte das HQs, mas o Sadiq, tipo assim, é um personagem que é muito impactante nas HQs. Tipo assim, ele vira um carinha nada a ver. Vários personagens viram personagens nada a ver. A Michonne some lá, tipo, vários personagens ali são deixados de lado. Enfim, acabar do jeito que acabou não tinha sentido nenhum. The Walking Dead tomou o tempo inteiro essas decisões de curto prazo, sem pensar como é que eles queriam acabar a série, o que eles queriam pro futuro deles. Eles fizeram temporada a temporada, assim como eu acho que foi a primeira. Eles fizeram a primeira temporada, lançaram, deu certo, eles não tinham plano pra segunda, e agora o que a gente faz? Vamos pra fazenda. E assim eles foram fazendo a série inteira. Só que isso não se sustenta a longo prazo. Passa 10 anos, 11 anos na TV, sem nenhum planejamento, não tem sentido nenhum. Então The Walking Dead podia ter perdurado muito mais tempo, podia existir até hoje. Só que, claro que assim, ia ter picos e picos da série, óbvio que ia ter isso aí. Toda série tem uma série, um blockbuster que tem a mesma audiência do começo ao fim, com muitas temporadas, né? Mas que podia ter ficado ali, terminado de forma mais amigável com os fãs. Não precisava ter terminado da maneira que terminou, tão mal falada. E não é porque, tipo assim, a série é ruim. Não, as decisões que a série toma são ruins. Então, todo o material que The Walking Dead tem, até mesmo nos jogos, fora de série ali, tudo que não é do material original escrito pelo Kirkman assim, começa muito bem, termina muito mal. Ou começa de puro fanservice ali, tentando colocar um heroísmo em personagens, e eu não sei como que um material tão bom como era The Walking Dead, e assim, detalhe, a série sempre teve atrás da HQ, mas não é como se tivesse acabado as HQs e a série precisou inventar algumas coisas. Não, a série sempre teve atrás das HQs, tomou as decisões porque quis, sem pensar e querendo chocar o público. Só que tem momentos pra chocar o público, e The Walking Dead tenta fazer isso o tempo inteiro, sacrificando personagens que não precisam sacrificar e deixando vivos personagens que não precisam deixar vivo. E aí o pior de tudo é deixar vivo e não evoluir esses personagens. Então assim, cara, The Walking Dead só cumpriu o diagnóstico que a série vinha demonstrando já há muito tempo. Desde ali da 4ª temporada, que a 2ª temporada, tudo bem que talvez eles não tivessem um plano, mas depois da 4ª temporada, com o sucesso da 3ª, eles estenderem demais esse tipo de comportamento na série, o final só confirmou o que a série fez por 7 temporadas. Então assim, esse é o vídeo, eu espero que tenha ficado bem explicado. Esse é meu primeiro vídeo longo, eu acho que tem muito mais coisa pra ser falada e eu posso depois estar fazendo vídeos separados aqui pra estar tratando especificamente sobre os arcos, mas o meu resumo, se eu fosse dizer assim, The Walking Dead pagou o preço que se dispôs a cumprir uma série de erros graves de escritas de personagens. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado legal e compreensível, já que é o meu primeiro vídeo longo. Eu tenho lá no TikTok, meu arroba é RenanEuMesmo98, se quiser me acompanhar por lá também, posto alguns shorts lá falando sobre análise de personagens também. Tem um vídeo sobre a Carol aqui no canal e lá no TikTok. E se inscreve, deixa o like e comenta aqui qual é a tua opinião sobre o final de The Walking Dead, o que tu achou, se tu leu as HQs, se tem o que tu queria que tivesse tido nas HQs que não apareceu na série. E enfim, é isso aí, valeu e até a próxima.